Vamos lá então. Agora então oficialmente, bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês agora. É só para os guerreiros, né? Acordar cedo no sábado de manhã. Para quem está mais pro sul aqui, eu estou em Curitiba. Tá frio, então acordar cedo é ainda mais difícil. Então eu espero que todos estejam bem, que todos estejam confortáveis aí para a gente poder começar a nossa reunião. Eu espero que todos estejam dispostos e disponíveis aqui para esse momento que Deus vai falar conosco. Eu tenho certeza que Deus tem muito para tratar conosco hoje e eu espero que todos saiam daqui abençoados por Deus, tá bom? Antes da gente começar então, eu gostaria de fazer uma oração. Quem quiser me acompanhar na oração, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos em primeiro lugar por esse dia. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até esse momento para podermos meditar na tua palavra, para conhecer um pouco mais o Senhor, para poder, Senhor, nos aproximarmos do Senhor, porque precisamos disso, Senhor, precisamos estar próximos do Senhor, ainda mais nesse momento que o mundo passa, tanta dificuldade, tantas coisas terríveis têm assolado este mundo, e nós precisamos do Senhor, e nessa hora nós te pedimos que o Senhor venha e nos abençoe em todo esse período que estivermos aqui. Te agradeço por cada pessoa que está aqui agora, que se dispôs a participar desse momento junto conosco. Eu te agradeço por cada um e peço que o Senhor abençoe a vida de cada um deles nas suas necessidades agora. Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós e o teu Espírito venha sobre nós para que nesse momento que estivermos aqui, que seja o Senhor tratando conosco e não uma palavra humana, mas que seja algo vindo da eternidade, que o Senhor venha e conceda, Senhor, a cada um de nós aquilo que precisamos, Senhor. Que as palavras que forem ditas aqui sejam as suas palavras e não as nossas, Senhor, porque nós sabemos que de nós nada temos para oferecer, mas sabemos que o Senhor pode nos usar com poder nas tuas mãos. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a todos nós nesse momento e mais uma vez te agradeço por todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Então tá bom, gente, nós temos muita coisa para falar, eu sempre falo isso no início das reuniões, que a gente sempre tem muita coisa para falar e é um desafio para mim conduzir tudo dentro do tempo que a gente tem aqui. Então a gente vai começar então, eu vou fazer só alguns alertas rápidos aqui, para todo mundo ficar na mesma página. A Mentoria Cristã é um projeto não denominacional, tá? Nós não temos vínculo com nenhuma igreja. Somos todos partes de alguma igreja, tá? Todas as pessoas que são participantes desse projeto participam de alguma igreja, mas o projeto em si ele não é denominacional, então eu quero deixar isso claro para todos desde o início. Nós somos todos voluntários, tudo que a gente faz aqui é 100% trabalho voluntário, então em nenhum momento a gente cobra nenhum tipo de valor, nenhum tipo não vendemos nada aqui, tá? Eu quero deixar isso claro também. E as nossas reuniões sempre têm uma duração de cerca de 90 minutos. E hoje também a gente deve ter uma reunião de cerca de 90 minutos. Então, eu espero que vocês tenham programado as suas agendas para isso. Se você precisar sair em algum momento, não tem problema. Mas é importante, se você puder, ficar até o final, porque no final dessa reunião nós vamos abrir as inscrições para a próxima turma de fato. Essa reunião é uma reunião aberta para qualquer pessoa, mas as reuniões da mentoria elas são fechadas, elas são só para o público que está inscrito. E por que isso? Porque a gente, durante o processo de mentoria, a gente não tem só esse momento aqui onde a gente fala sobre a Bíblia, onde a gente conversa. A gente tem um momento de mentoria mesmo, onde uma pessoa vai te ajudar, vai te conduzir durante esse processo. Então a gente não consegue fazer isso para todas as pessoas, a gente só consegue fazer para aqueles que se inscreveram, porque a gente tem que fazer esse acompanhamento. A mentoria tem um processo de 12 semanas, então são 12 semanas de reuniões, onde você vai ser acompanhado em todo esse trajeto. Então é por isso que a gente tem essa questão das inscrições. E no final dessa reunião, nós vamos abrir as inscrições oficialmente, tá? Então se você puder ficar até o final, você tem uma chance maior de garantir uma vaga aí para a próxima turma, tá bom? Outras coisas que são importantes vocês saberem. Nossa missão como projeto é essa aqui que está na tela. Nós temos essa grande comissão dada por Jesus lá em Marcos 16,15, que ele diz para nós irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui para isso. Lá em Mateus 28:19, Jesus também diz o seguinte: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então essas duas missões elas estão interligadas e nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós queremos cumprir essas duas missões. Queremos fazer discípulos e queremos pregar o evangelho. É por isso que nós estamos aqui. E eu espero que vocês que estão aqui agora também tenham esse objetivo. Se vocês ainda não têm, eu espero que até o final do processo de mentoria, para aqueles que vão participar,
que vocês possam compartilhar conosco dessa missão, de levar o Evangelho adiante, de levar o reino de Deus adiante, tá bom? Mais uma coisa importante para falar agora no começo. O que é um processo de mentoria? Muita gente não entende bem o que é um processo de mentoria. E essa imagem aqui, ela define bem para mim o que é um processo de mentoria. É como você caminhar numa trilha. Você tem a opção de ir sozinho ou você pode ir acompanhado. Nós vamos juntos nessa trilha, onde você vai ter um guia, uma pessoa que já passou por esse caminho, uma pessoa que já conhece os obstáculos desse trajeto, que vai te ajudar em todo esse momento. As suas dificuldades, os desafios que você vai ter no meio do caminho, o mentor, ele já passou por eles. Então você vai ter um suporte durante todo esse trajeto. Então, o processo de mentoria isso é um caminhar, é um processo onde você vai sair de um lugar e chegar até um objetivo. Essa é a nossa missão como projeto, tá? Nós nos propusemos a fazer essa mentoria para todas as pessoas que quiserem, porque um dia nós também passamos por esse caminho e todos os mentores que estão aqui já passaram por esse caminho. Então nós temos essa missão, digamos assim, de ajudar outras pessoas a passarem pelo mesmo trajeto, tá? Esse é um processo de mentoria. E como é que a gente faz esse processo de mentoria então? Eu vou explicar isso bem melhor lá no final, quando a gente abrir as inscrições, eu vou falar bem melhor, mas agora só para vocês entenderem de forma ampla como que a gente faz esse processo. A gente tem doutrina bíblica, nós vamos tratar tudo dentro daquilo que a Bíblia diz. Como eu falei no início, nós não temos um apego denominacional, então a gente tenta trazer a Bíblia o mais pura possível, água sem gosto, para que todos possam entender o contexto bíblico, as histórias e todas as doutrinas que nós trazemos são 100% bíblicas, tá? Outra coisa que é importante, a gente provoca muita reflexão durante a mentoria. Vocês vão ver hoje já que a gente já provoca alguns confrontos para que você pense. Nunca é para te expor, nunca é para te fazer se sentir mal, mas é que para você pense a respeito de algumas coisas que são importantes. E durante o processo de mentoria você vai ter acompanhamento. O mentor ele vai provocar em você também as reflexões, ele vai trazer para você também todo o ensino bíblico e vai te acompanhar em todo esse trajeto, tá? Quais são os temas que a gente trata durante esse processo de mentoria? A gente trata vários temas, aqui estão os principais, não quer dizer que são só esses, depende de cada turma é diferente. Eu friso muito isso, que nós não fazemos aqui um curso online, onde está tudo já gravado, tudo feitinho, bonitinho, e todo mundo tem o mesmo conteúdo padrão. Não, é justamente pelo fato de nós fazermos mentoria e de fazermos isso de forma pessoal, que cada turma é diferente. Então não dá para dizer que todo o conteúdo é sempre igual. Muda, cada turma é diferente, cada pessoa é diferente. Então a gente vai alterando os temas conforme necessário. Mas esses são os principais. A gente fala sobre oração. E a gente tem 3 reuniões só sobre oração, de tão importante que é esse tema para nós. Então a gente vai falar sobre a importância de orar, a oração que Deus ouve, porque tem oração que Deus não ouve. Eu não sei se você sabe disso, mas tem oração que Deus não ouve. E a gente vai falar sobre como ouvir a voz de Deus. Isso é muito importante. É um tema muito gostoso da gente falar também, é muito marcante na vida das pessoas. A gente fala sobre jejum, a gente fala sobre os princípios bíblicos do jejum. Muita gente não sabe o que é um jejum, faz às vezes sem entender bem como é. A gente vai falar também sobre o verdadeiro jejum. Qual que é o verdadeiro jejum? Porque tem jejum que não é verdadeiro. Então tem um que a gente quer mostrar para vocês. A gente fala sobre fé, a gente fala sobre o verdadeiro evangelho. E se tem o verdadeiro é porque provavelmente tem o falso, né? Então a gente quer mostrar isso para vocês também, a gente fala muito sobre isso, é muito importante a gente entender exatamente o que é o Evangelho. A gente fala muito sobre chamado e propósito, é um tema também muito legal, muito bom, porque você entendendo o seu propósito nessa terra, tudo faz sentido para você, tudo passa a valer a pena, é muito diferente a nossa vida depois que a gente entende que a gente tem um propósito, um chamado de Deus. E a gente fala muito sobre leitura bíblica, a gente vai mostrar muito sobre a Bíblia, a veracidade da Bíblia. A Bíblia é realmente confiável, é um texto realmente divinamente inspirado. A gente fala sobre isso e a gente fala sobre como viver a palavra de Deus, que é muito importante também. E no final a gente fala sobre movidos pela eternidade. Por que a gente fala sobre esse tema? E o que é esse tema? Ser movido pela eternidade é você entender que essa vida aqui é passageira. E por mais que a gente fale que a gente entende isso, na prática é muito diferente. A gente não vive isso. Porque se a gente vivesse movido pela eternidade, as nossas prioridades seriam diferentes, a forma como a gente lida com as situações seria diferente, a forma como a gente lida com as pessoas seria diferente. Então é um tema que a gente traz no fechamento da mentoria e que também é bem marcante na vida das pessoas. Eu falo porque eu já passei por isso várias vezes e cada vez que eu passo por todos esses temas é sempre muito forte para mim. Tudo bem até aqui? Fiquem à vontade para ir falando no chat enquanto isso, tá? O único requisito do chat é o respeito, né? Então
Fiquem à vontade para debaterem, para perguntarem. Eu vou olhando o chat de vez em quando aqui e vou respondendo as perguntas, tá bom? Para a gente começar, eu tenho aqui uma pesquisa para vocês. Para quem não está acostumado com o Zoom, vai aparecer na tela de vocês aí, ou no computador ou no celular, 2 perguntas, tá? São 2 perguntas que você tem que responder bem rápido, tá? Não precisa pensar muito para responder, eu só quero entender qual que é a expectativa de vocês aqui. Então vai aparecer na tela de vocês, na hora que aparecer é só responder, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o resultado, só para vocês entenderem o público que a gente tem aqui. A gente tenta fazer isso com bastante frequência na mentoria, de tornar essa reunião um pouco mais interativa, tá? Vocês devem estar vendo o resultado aí, né? A maioria já conhecia a mentoria, olha que interessante. Muito bom saber que vocês aí já estão acompanhando alguma coisa que a gente faz. E a maioria das pessoas aqui, 52%, diz que quer se relacionar com Deus e é por isso que está aqui. Tá, muito bem. Nós vamos começar então o tema agora. Essa introdução foi mais para falar sobre a mentoria, como é que funciona, e a gente vai começar agora. Eu falei no e-mail que eu mandei ontem, e eu vou refrisar ou frisar aqui, a importância de vocês terem algo para anotar. Papel, caneta, ou sei lá, no celular, alguma coisa. Por que eu falo isso? Porque é muito certeiro isso que eu vou falar. Deus vai falar algo específico para você durante essa reunião. Eu tenho certeza, eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Nenhuma. Eu falo com bastante convicção. A mentoria já tem 1 ano e meio, então em 1 ano e meio eu vejo isso acontecer sempre, em todas as reuniões, tá? Então se você anotar, você vai ter algo para você meditar depois. Se você não anotar, você vai até ouvir alguma coisa e você vai falar assim, isso aqui é para mim. Só que se você não anota, às vezes você esquece, às vezes você deixa passar o momento que é importante. Deus está querendo falar com você hoje, agora, eu tenho certeza disso. Então se você tiver algo para anotar, anote. Qualquer reflexão que essa reunião, o tema que a gente trazer aqui, provocar em você, anote para você pensar um pouco melhor. Porque senão não faz sentido você estar aqui. Senão você vai só assistir uma palestra e não vai servir para nada na prática. A gente quer que você saia daqui com alguma coisa. Então anote, por favor, anote, tá? É muito legal ver o resultado dessas anotações no futuro, tá? A gente vai ensinar muito sobre a questão das anotações durante a mentoria e é muito legal você ver o testemunho das pessoas no final da mentoria, o quanto que essas anotações fizeram diferença na vida delas. Vamos lá então agora para o nosso tema. A gente vai falar hoje sobre relacionamento com Deus. Esse é um tema extremamente importante, é por isso que a gente começa com ele. É muito importante que as pessoas que participam do processo de mentoria passem por esse tema, porque senão elas acabam não entendendo o real objetivo de estar aqui. Porque tudo que a gente faz, todos aqueles temas que vocês viram no início, eles têm um único objetivo, nos aproximar de Deus. A gente ora para se aproximar de Deus, a gente faz jejum para se aproximar de Deus, a gente lê a Bíblia para se aproximar de Deus. A gente entende nosso chamado, nosso propósito para se aproximar de Deus e por aí vai. A gente quer se relacionar com Ele. Então todo esse processo de mentoria, ele vai nessa direção, de nós aprendermos a nos relacionar com Deus. E é muito importante que você agora então entenda essa questão, como é um relacionamento com Deus, o que é um relacionamento com Deus, porque muita gente ouve falar sobre isso, mas não tem a menor ideia do que é isso. Porque talvez tenha crescido na igreja e sempre foi assim, sempre fui na igreja, e não sei exatamente o que é um relacionamento porque virou uma tradição. Ou porque a pessoa às vezes até declara ser cristão, mas de fato mesmo não entende bem o que é isso. Diz que conhece Deus, mas não tem profundidade nisso. Acaba sendo uma questão muito mais cultural do que realmente espiritual. E nós no Brasil, nós vivemos num país que é predominantemente cristão ainda. Pelo menos as pessoas se afirmam serem cristãs, né? Isso é um problema, de certa forma, porque se tornou algo tão cultural que a gente esquece de pensar um pouco sobre isso. E é isso que eu quero trazer hoje. Essa reflexão sobre o que é um relacionamento com Deus. Primeira coisa que eu vou falar. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Sempre. Quando Deus criou as coisas, Deus foi dizendo e as coisas foram surgindo. Por exemplo, Deus disse, haja luz. E aí o que aconteceu? Houve luz. E aí Deus foi criando as coisas pela sua palavra. Só que quando chegou a hora de formar o homem, Deus não disse assim, haja o homem, ou se forme o homem. Não, Deus foi pessoalmente e fez o homem com as suas mãos, a partir do barro. Depois Deus pessoalmente soprou o fôlego de vida dentro do homem, diferente de todo o resto da criação. Os animais, as frutas, as plantas, tudo Deus foi criando pela sua palavra, mas o homem não. E isso já dá para nós assim, uma diferença muito grande de como Deus trata o homem e como Deus trata o restante da criação. Deus sempre quis se relacionar com o homem. E aí nesse texto que está aqui na tela,
que é Gênesis 3:8, diz lá que todo dia, no final do dia, na viração do dia, né, quando o dia virava, Deus ia no Éden, lá no jardim, para visitar o homem. A gente não sabe o que Deus falava com o homem, mas a gente sabe que eles conversavam. Tanto que tem um diálogo lá nesse texto de Adão e Deus. Depois eu explico um pouquinho, já vou explicar na verdade um pouquinho melhor o que aconteceu ali. Mas o fato é que Deus ia lá. E Deus sempre quis ter esse relacionamento com o homem. Sempre, sempre. Tem um outro texto que está ali na tela, que é Levítico 26:12, que é uma das muitas menções na Bíblia de Deus tratando exclusivamente ou diretamente com as pessoas. E nesse texto diz assim, ó, Deus dizendo: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo. Veja que Deus escolheu essas pessoas. Nesse caso aqui, Deus estava falando especificamente para o povo de Israel. No entanto, essa mesma promessa de que nós seríamos o povo de Deus, ela se aplica a nós hoje através de Jesus. Então, nós também fomos escolhidos por Deus para ser seu povo. Deus pessoalmente escolheu você. Você não está aqui por acaso. Acredite nisso. Se você ainda não tem essa convicção, eu digo para você, tenha. Porque Deus, ele quer se relacionar com você. Deus, ele não se relaciona com as pessoas por atacado. Tá? Deus se relaciona com as pessoas de forma pessoal. Pessoal, sempre de forma pessoal. E aqui nesse texto aqui é uma das muitas evidências que nós temos de que Deus quer se relacionar com o homem. No entanto, e aí foi o que aconteceu em Gênesis 3, que eu estava mencionando agora há pouco, o pecado nos afastou de Deus. Naquele capítulo da Bíblia é onde começa a queda do homem, onde o homem desobedece às ordens de Deus pela primeira vez e o pecado entra no mundo. E o que aconteceu em função disso? Deus não pode mais se relacionar com o homem como antes. Por que não? Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito e ele não pode entrar em contato com a sujeira que tem em nós. Então Deus, naquele momento, ele não pôde mais se relacionar com o homem. Deus precisou prover uma outra forma de se relacionar com o homem, porque daquela forma como era antes, íntima e pessoal, que Deus ia lá e conversava com Adão e com Eva, talvez eles batiam papo ali, falavam sobre a natureza, sobre as coisas, eu não sei o que eles falavam, mas aquilo já não podia mais acontecer, porque Deus não poderia mais entrar em contato com o homem por causa do pecado. Nós estávamos ali, né, representados em Adão e Eva, sujos, e Deus não pode se misturar com a sujeira, com o pecado. E esse texto de Isaías 59, 1 e 2 diz assim, ó, vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir. Mas as suas maldades, ou as suas iniquidades, ou o seu pecado, separaram vocês do seu Deus. E os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Essa é uma profecia contra o povo de Israel também, mas de certa forma deixa claro o que fez com que Deus se separasse do povo dele. Foi o pecado. Nós, em função do pecado, nós não podemos mais nos relacionar com Deus da forma como nós poderíamos antes. E lá no Éden, Deus ele provê um jeito. Já naquele momento, Deus provê um jeito do homem esconder a sua nudez, o seu pecado. Né? Porque foi naquele momento que o homem percebeu que estava nu. E isso para o homem se tornou uma vergonha. O pecado, a consciência do pecado naquele momento, ela passou a existir. E naquele momento o homem ali, Adão e Eva, eles tentaram se esconder ali com as folhas de figueira. Mas isso não era suficiente, né? A folha não faz uma roupa boa, né? Ela estraga rápido. Né? E aí Deus proveu um recurso ali, já no início da criação de todas as coisas. Deus fez roupas da pele de um animal. A gente não sabe exatamente qual é o animal, mas foi da pele de um animal. Então Deus precisou fazer o primeiro sacrifício, já naquele momento. E isso já apontava lá para frente, quando Jesus veio também e se sacrificou por nós. Existia uma necessidade de um sacrifício. Alguém precisaria pagar pela culpa do homem, para que o homem novamente pudesse se relacionar com Deus. E Jesus veio fazer isso por nós. Jesus, quando veio aqui, ele não veio aqui só ser uma boa pessoa e dar uma lição de moral, parâmetros, valores, não. Jesus não foi só um bom mestre, como muitos dizem aí, ou um guru, ou qualquer coisa do tipo. Jesus ele veio restabelecer a nossa conexão com Deus. Através da sua morte na cruz, ele voltou, ele simbolizava aquele primeiro ato que Deus mesmo, o próprio Deus fez, de sacrificar alguém para cobrir a nudez do homem, para cobrir o pecado do homem. E Jesus veio fazer isso por todas as pessoas. Esses textos que estão na tela aqui são muito fortes. Eu vou ler aqui já para vocês, eu vou mostrar na tela, mas o que vocês precisam entender é que Deus pagou o preço máximo por esse relacionamento.
Deus não pagou um preço qualquer. Deus enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. E que preço maior teria? Não teria. Alguém pode pensar assim, mas muita gente morre por aí. E qual que é a diferença entre Jesus morrer e as outras pessoas morrer? A diferença é que Jesus, ele não pecou, ele não merecia a morte. E todos nós, sem exceção, todos nós pecamos. E merecemos o castigo dos nossos pecados. Mas Jesus não. E ele voluntariamente se entregou por nós. E isso tem um valor inestimável. Então Deus pagou o preço máximo. Olha esses dois textos que estão aqui na tela. Eu vou pôr aqui para vocês poderem ver comigo. Eu vou por partes aqui no texto. Eu vou por partes aqui no texto para vocês poderem acompanhar. Diz assim lá em Colossenses 1, 19 a 23. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Aqui a gente está falando de Jesus, né? Tanto os que estão na terra quanto os que estão no céu, restabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aqui já é fantástico isso. Pelo ato de Jesus na cruz, hoje a gente pode se apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Porque toda a acusação que existia sobre nós em função do pecado, ela estava em Jesus. Então, se nós aceitamos o que Jesus fez por nós, a culpa que era nossa, na verdade está nele. E o preço já foi pago. Então a gente pode se apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Que coisa boa, né? Se a gente pensar nisso, né? Poxa, eu não mereço, eu tenho um monte de falhas, mas ainda assim eu posso me relacionar com o Deus que é santo, puro e perfeito. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por mim. Só que tem uma condição. Olha só a condição. Desde que... Então a gente pode chegar diante de Deus, santo, inculpável, livre de acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isso é Paulo falando, né? Então a condição é, nós precisamos continuar alicerçados na fé. Não adianta você dizer assim, eu amo Jesus, Jesus morreu por mim na cruz e você vive a sua vida de qualquer jeito. Não é isso. Esse não é o Evangelho. Esse é o Evangelho falso. Esse é o Evangelho do conforto. O Evangelho self-service, que você pega para você só o que você quer. Mas não é esse o verdadeiro Evangelho e a gente vai falar melhor sobre isso mais para frente. Tá? Outro texto que está aqui na tela, né? 2 Coríntios 5, 18 e 19, diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. De quem foi a iniciativa da reconciliação? Foi nossa? Não. Foi de Deus. Ele nos reconciliou com ele, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Ministério é uma palavra que tem a ver com serviço, com trabalho. Nós hoje temos uma missão. Eu já falei agora no início, né? Temos uma missão. E esse ministério que Deus nos deu é o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus quer que nós também levemos outras pessoas a se reconciliar com Ele. Deus deu para nós essa missão. Jesus veio aqui e fez a parte dele. Agora Ele disse, agora vocês vão e levem essa mensagem adiante. Então, a nossa missão hoje é levar outras pessoas a se reconciliarem. Continuando o texto. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, que é o que eu acabei de falar. Deus quer se relacionar com as pessoas. Deus quer se relacionar. Deus quer que todos se salvem. Está escrito isso em uma das cartas para Timóteo. Paulo falando, Deus é da vontade dele que todos se salvem. Mas, para que as pessoas se salvem, elas precisam se reconciliar com Deus. Elas precisam, entre aspas, fazer as pazes com Deus. E como é que a gente faz as pazes com Deus? É através de Jesus na cruz. E aí, depois disso, a história continua, né? Não acaba aí. Nós agora temos um novo elo com Deus. Como assim? Jesus veio, pagou o preço por nós. E agora ele possibilitou novamente o acesso até o Pai. Se vocês lerem a história da crucificação, quando Jesus morreu, tinha o templo, e lá no templo tinha um véu que separava o lugar santo, que era um lugar especial, do lugar santíssimo, que era um lugar muito mais especial, que era só para o sumo sacerdote, aquela pessoa escolhida para liderar o povo espiritualmente. Ele, uma vez por ano, ele entrava ali para fazer o sacrifício anual pelo perdão dos pecados do povo.
E aquele véu que separava aquelas duas partes do templo, ele foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, agora era possível todos terem acesso ao que estava atrás da cortina. E esse elo novo que Deus proveu conosco é o texto que está em João 14, 16 a 17, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. E pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Esse detalhe é muito importante. Aí está falando do Espírito Santo esse texto, né? Jesus enviou, depois da morte dele, ele falou assim, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro conselheiro. Porque Jesus subiu ao céu de novo, mas ele deixou aqui o Espírito Santo, que é o conselheiro, é o Espírito da verdade. E ele vive em nós. Isso é muito relevante você pensar sobre isso, porque a gente às vezes esquece disso. Isso é uma coisa muito triste, porque nós dizemos que somos cristãos, a gente até fala que acredita em Deus, no Espírito Santo e tudo mais. Ok, até aí beleza. Só que se a gente entende que o Espírito Santo está em nós, se nascermos de novo, se aceitamos o que Jesus fez, o Espírito Santo vem e habita em nós. Nós passamos a ser o templo do Espírito, como a Bíblia própria diz. E a gente se esquece que tem um habitante especial dentro de nós, digamos assim. E às vezes a gente, por esquecer que o Espírito está em nós, a gente vive uma vida que entristece esse espírito. E a Bíblia fala de forma muito clara que certas coisas que a gente faz entristecem o espírito. Porque ele quer que a gente viva a vida que Jesus nos ensinou a viver. E a gente às vezes vive uma vida que a gente ignora totalmente a existência do Espírito Santo. E isso é muito triste e é muito relevante se a gente pensar sobre isso. Porque como que eu posso me relacionar com Deus se eu ignoro a existência dele? E eu esqueço que ele está ali. E eu faço coisas que entristecem ele. Será que funciona dessa forma? O texto de 1 João 4,13 diz assim, ó, sabemos que permanecemos nele, em Deus, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então, a gente tem esse privilégio hoje, de ter o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós. E é através dele que nós temos comunhão com Deus. Só que a gente precisa estar consciente disso. E aí a pergunta para vocês, considerando isso então, e é a primeira reflexão difícil aqui da mentoria. Você então tem um relacionamento com Deus? É uma pergunta difícil, né? Muita gente vai dizer que sim, eu tenho um relacionamento com Deus. Mas que tipo de relacionamento que é esse? Onde você talvez ignore a existência desse Deus dentro de você. Então, uma reflexão, eu sempre me pego nela também. Eu digo sempre que as reflexões e as provocações que a gente faz aqui, elas todas vêm primeiro em mim, porque eu tenho que até revisar esse material antes de apresentar para vocês. E eu sempre que estou revisando ele, eu sou pego por elas também. Eu fico pensando, será que eu estou me relacionando corretamente com esse Deus que está dentro de mim? E se vocês pararem para pensar, a gente às vezes lê a Bíblia e a gente fica vendo as histórias da Bíblia, e os profetas, e os milagres, e aquela coisa toda, e abrir um mar vermelho, e todas as outras coisas que a gente vê na Bíblia, e a gente olha e pensa assim, nossa, devia ser fantástico viver nessa época dos milagres, das grandes coisas, né? Eu queria ter vivido ali, né? Mas na verdade, eu imagino, tá? É um machismo meu, isso não está escrito na Bíblia. Mas eu imagino que essas pessoas que viveram essas coisas, elas facilmente trocariam de lugar conosco. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Só pegar um personagem bíblico conhecido aqui. Tem o profeta Elias, por exemplo, que fez chover fogo do céu. Eu tenho certeza que Elias trocaria de lugar com você. Como assim? Se Elias pudesse trocar de lugar com você, ele trocaria porque ter Deus dentro de nós é muito melhor do que ter Deus operando milagres e fazendo fogo cair do céu. Eu tenho certeza que Elias trocaria de lugar com você. Porque Elias não teve essa oportunidade, porque o Espírito Santo ele foi derramado depois da morte de Jesus. E Elias viveu muito tempo antes, né? E por aí vai. Eu falo sempre assim, né? Eu conto uma história, né? Que às vezes a gente vai chegar no céu e querer conversar com essas pessoas, né? Ah, deixa eu conversar com Moisés ali, deixa eu ver como é que foi esse negócio de abrir o Mar Vermelho. E talvez se você chegasse diante de Moisés para conversar, na verdade ele é que ia te perguntar como é que era esse negócio de ter Deus dentro de você. Moisés tinha intimidade com Deus. Mas o Espírito Santo dentro dele, habitando dentro dele, ele não tinha.
Ele tinha a presença do Espírito Santo. Ele tinha a unção do Espírito Santo. Mas o Espírito habitando dentro dele é um privilégio nosso. E a gente precisa valorizar, né? Escreveu assim, ó. Pergunta difícil e extremamente reflexiva. Pois, às vezes, imagina, pensamos que temos e ao comparar com outro tipo de relacionamento que temos, vemos o quão falhos somos com Deus. Você acertou na mosca. E a gente já vai falar sobre isso. Não por acaso. Tudo bem. Se a gente quer ter um relacionamento, e aí relacionamento de qualquer tipo, não estou nem falando de relacionamento com Deus aqui. O que um relacionamento precisa? Eu não sei se vocês querem escrever no chat algumas coisas que vocês acham importantes em um relacionamento. Quem quiser escrever, só pra gente não ter só eu falando aqui. Se alguém quiser escrever alguma coisa aí, o que um relacionamento precisa para ele ser um bom relacionamento? Confiança, comunicação, atenção, diálogo, amor, intimidade, confiança de novo. Confiança está bem frequente, né? E é algo realmente importante. Diálogo, constância, tempo, muita coisa, né? Comunicação. Eu coloquei essa imagem aqui na tela porque para mim relacionamento é como uma plantação. Você tem o solo e você joga as sementes, né? Você rega aquilo e você vai colher exatamente o que você plantou, certo? Você não vai jogar uma semente de maçã e colher uva, por exemplo. Não vai acontecer isso. Se é que você vai colher alguma coisa, né? Porque para você colher algo, você precisa cuidar daquilo que você está plantando. Você tem que regar, cuidar, tirar as pragas, não é? E relacionamento é exatamente assim. Exatamente assim. Se você plantar boas coisas num relacionamento, você vai colher boas coisas. Se você plantar coisas ruins, o que você deve esperar colher? Coisas ruins. Esse é um princípio espiritual, inclusive, a lei da semeadura e colheita. Está lá em Gálatas 6, que diz assim, ó, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Se você semear coisas boas, espere colher coisas boas. Na hora certa você vai colher coisas boas. Se você semear coisas ruins, pode esperar, é garantida que você vai colher coisas ruins. Talvez você ache que não, mas com certeza em algum momento você vai colher o que você plantou. E relacionamento é assim também. O texto ali de Gálatas continua dizendo assim, ó, quem semeia para a sua carne, ou seja, para as coisas terrenas, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então a gente tem a opção de plantações aqui. A gente pode plantar coisas espirituais, a gente pode plantar coisas carnais. Nesse momento a gente quer falar sobre as coisas espirituais, né? Vocês escreveram um montão de coisa aqui sobre o que é necessário para um relacionamento e não por acaso a gente concorda. Vocês falaram muito sobre confiança e confiança é a primeira coisa que eu cito aqui, que um relacionamento precisa. E tudo isso tem embasamento bíblico. Por isso que eu falo, a mentoria a gente tenta, na melhor das nossas forças, das nossas capacidades, das nossas condições, trazer a Bíblia para vocês e mostrar como a Bíblia nos ensina a fazer as coisas para nos aproximarmos de Deus, tá? Confiança é extremamente importante. Você não se relaciona com quem você não confia. Você não vai deixar uma pessoa que você não confia entrar na sua casa. Você não vai contar uma coisa que é importante para você para uma pessoa que você não confia. Você não vai fazer negócios com uma pessoa que você não confia. E por que você se relacionaria com um Deus que você não confia? É a mesma coisa, não é? Então você precisa entender isso. E aí lá no Salmo 84, no verso 12, diz assim, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em Ti confia. Nós podemos confiar em Deus. Deus ele é 100% confiável. Não tem nenhum ser humano 100% confiável. Mas Deus ele é 100% confiável. 100%. Nós precisamos confiar em Deus. Você precisa conhecer a outra pessoa. Até porque você não tem como confiar em quem você não conhece. E muitas vezes a gente diz que tem um relacionamento com Deus, mas a gente não conhece esse Deus. A gente conhece talvez o que ouviu dizer, ou o que a gente ouviu numa música, ou qualquer coisa assim. Mas será que é esse o Deus real que está na Bíblia? E aí o texto de Oséias 6,3 diz assim, ó, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus é um processo infinito, gente. Vocês nunca vão conhecer Deus plenamente. Ninguém nunca vai, porque Deus é inesgotável, Deus é infinito. Então é impossível conhecer tudo sobre Deus. Então a nossa busca deve ser em conhecer mais e mais e mais e mais e mais esse Deus que nós confiamos. Você precisa de diálogo. Nenhum relacionamento funciona sem diálogo. Quem é casado aqui vai concordar comigo. Nenhum relacionamento saudável, um casamento principalmente, funciona sem diálogo. E aí o texto de Jeremias 33:3
Tem um diálogo, olha só. Deus dizendo para o profeta Jeremias: clame a mim, e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus, ele quer falar sobre coisas que a gente não sabe. Mas a gente precisa ir até ele. Você precisa falar com Deus. E Deus responde. Deus dialoga com você. Por isso que a gente tem uma das reuniões, a gente fala sobre como ouvir a voz de Deus. Porque Deus responde. Deus responde, Deus fala. E se você não quer falar com Deus, ele não vai falar com você. Porque Deus, né, como a gente diz por aí, né, Deus é um cavalheiro. Ele te respeita. Se você não quer se relacionar com ele, ele vai respeitar. Ele quer se relacionar com você. Eu já mostrei que Deus pagou um preço altíssimo para ter esse relacionamento. Mas se você não quer esse relacionamento, Deus vai respeitar. Se você não quer conversar com ele, Deus vai respeitar. Mas é uma pena, porque você está perdendo diálogos interessantíssimos. Como aqui o texto que a gente leu. Deus quer dizer coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Não seria bom você conhecer algumas coisas insondáveis? Eu acho que é excelente, é uma coisa maravilhosa. Apreciação também é algo extremamente importante no relacionamento. Vocês vão me ouvir falar muito sobre casamento durante a mentoria. Porque o casamento, pelo menos para mim, é o nível mais profundo de relacionamento que existe. Alguns vão dizer assim, não, é mãe com filho, pai com filho. Não, é casamento. Porque casamento, se você entende ele biblicamente, o casamento é como está lá no início da Bíblia, lá no capítulo 2 ou 3 de Gênesis. Bem no início mesmo. Que Deus fala assim, o homem deixará a sua casa e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Se você se casou com o entendimento bíblico do casamento, você é uma pessoa só, com sua esposa ou com seu marido. E como que pode ser mais íntimo do que isso? Do que ser uma pessoa só? Não tem. Não tem. Infelizmente o casamento hoje ele está totalmente distorcido, né? Mas isso é uma conversa para outro momento. Mas o casamento, biblicamente falando, é o nível mais profundo de relacionamento. Então num casamento, por exemplo, não tem como um casamento dar certo se você não aprecia o seu cônjuge. Se você não valoriza as coisas que ele faz. Se você não acha nada que ele faz bom. Ou se você não acha ele bonito. Ou qualquer coisa assim, sabe? Você precisa apreciar a outra parte. Porque senão não funciona. E a gente diz que se relaciona com Deus, mas às vezes a gente não aprecia tão bem assim esse Deus que a gente diz que se relaciona. O texto de João 14, 21 diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que valoriza os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É mais uma vez aqui, Deus quer se manifestar a você, mas você precisa valorizá-lo. Aquilo que é importante para Deus precisa ser importante para você também. Porque isso é apreciação. Não é? Integridade. Integridade é extremamente importante também. Porque se você, como a gente falou, né, se você não confia na pessoa, você não vai se relacionar com ela. E se você não tem integridade no seu relacionamento, se você tem um relacionamento falso, não tem como isso dar certo. Em algum momento, essa mentira ela vai vir à tona e tudo vai acabar. E às vezes é assim que a gente se relaciona com Deus. A gente até acha que é fiel a Deus, que a gente faz as coisas de acordo com a palavra de Deus, mas lá no fundo você sabe que não é verdadeiro. E a hipocrisia é algo extremamente condenado na Bíblia. Muito mesmo, muito mesmo. Jesus falou várias vezes contra os hipócritas. Porque Deus não valoriza isso, Deus abomina. Então, o texto de Mateus 5, 37 diz assim, ó, Jesus falando, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Deus não quer um relacionamento com você se ele não for assim. Sim, sim, não, não. Ou você está com ele ou você não está. Não tem meio termo. Não tem meio termo. A dedicação é extremamente importante num relacionamento também. Como é que você vai se relacionar com uma pessoa e não se dedicar a ela? Relacionamento é trabalho. É igual você plantar uma plantinha. Você tem que cavar, colocar semente, cuidar ali, regar, acompanhar o crescimento. É assim um relacionamento. E com Deus não é diferente. O texto de Jeremias 29, 13 diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é quando você me buscar de qualquer jeito. Quando você fizer as coisas para mim de qualquer jeito. Aí os casados aqui de novo, né? Os que têm algum tipo de relacionamento. Aí pode ser qualquer relacionamento. Quando uma pessoa faz algo para você de qualquer jeito, isso é bom? Não é. Você quer que a pessoa faça as coisas para você bem feitas. Porque isso valoriza você.
Isso demonstra que você é importante para aquela outra pessoa. E Deus não é diferente. O último ponto aqui, tem muitos outros, tá? Esses são alguns, né, que eu listei, mas se vocês falaram ali várias outras coisas importantes, né, para um relacionamento. Mas a intimidade vocês falaram bastante também. Um relacionamento sem intimidade também, ele não é duradouro. Só que a intimidade, ela tá no último nível aqui, porque ela depende das outras coisas. Você não vai ter intimidade se você não confia, se você não conhece, se você não dialoga, se você não aprecia e assim por diante. A intimidade é a consequência de um bom relacionamento. Um bom relacionamento, ele gera intimidade. E a intimidade é algo tão importante num relacionamento, porque é na intimidade que, por exemplo, você conta os segredos. Você não conta segredos para pessoas que você não tem intimidade. Você não recebe na sua casa pessoas que você não tem intimidade. Intimidade é algo que se constrói. Por exemplo, alguns de vocês aqui não me conheciam antes. Se eu quisesse ir na sua casa hoje, talvez você até deixaria eu entrar, porque você tá vendo, esse cara aí até que não é tão perigoso assim. Mas você não me deixaria, por exemplo, sei lá, abrir a sua geladeira. Por quê? Porque você não tem intimidade comigo. Eu não tenho intimidade com você. Se você viesse na minha casa, seria igual. Eu não tenho intimidade com você para deixar você entrar na minha casa e ficar à vontade. Isso se conquista com o tempo. E no relacionamento com Deus também. O Salmo 145:18 diz assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Você precisa querer invocar Deus em verdade. Você precisa querer se aproximar dele. Isso é um processo que vem aos poucos. E muita gente se frustra, muitas vezes, nessa questão do relacionamento com Deus, porque acha que é assim, virou uma chave e agora Deus é meu parceiro, meu chapa, meu amigão. Não, não é assim. Até porque Deus é Deus. A gente não pode colocar Deus no lugar errado. Deus é Deus. É o Criador, soberano sobre todas as coisas. A gente não pode lidar com Deus como se ele fosse o meu camarada. Não é assim que funciona. Isso não quer dizer que a gente não possa ter intimidade com Deus. Mas a questão do temor a Deus, do respeito, isso precisa existir. Afinal, ele é Deus. Você não se relacionaria com uma autoridade de qualquer forma. Assim como você não deve se relacionar com Deus de qualquer forma. Tá? Mas enfim, esses são alguns pontos que eu menciono aqui que tem a ver com um bom relacionamento. Que nós devemos cultivar. E aqui já é assim, eu espero que na cabeça de vocês a reflexão esteja acontecendo. O quanto de cada uma dessas características aqui, desses pontos que a gente citou, existem no seu relacionamento com Deus hoje. Você tem confiança com Ele? Você conhece Ele? Você dialoga com Ele? Você aprecia o que Ele aprecia? Você tem integridade nesse relacionamento? Não é falso? Você se dedica a esse relacionamento? Você tem intimidade com Deus? São coisas para a gente pensar. E agora, o oposto agora eu quero trazer para vocês pensarem. O que faz mal para um relacionamento? Digam para mim aí no chat, aí, por favor. O contrário de tudo aquilo que a gente falou já está subentendido, né? Mas o que mais pode fazer mal a um relacionamento? Competição, sim. Traição, com certeza. Mentira, egoísmo, desobediência, orgulho, individualismo. Tem um montão de coisa, né? Tudo isso que vocês falaram é bem verdadeiro. Mas eu citei algumas outras coisas aqui, olha só. Um relacionamento está ruim quando... E aí vamos ver se vocês concordam comigo. Quando ele vira uma obrigação. É muito ruim você se relacionar com alguém quando você é obrigado a se relacionar com essa pessoa. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu sou casado e imagine que eu chego para minha esposa e falo assim, meu amor, eu te amo. Que bonito. Mas se eu disser assim para ela, eu te amo, afinal é minha obrigação como seu marido. Será que eu ia dormir no sofá depois de falar isso para ela? Obrigação, gente, é muito ruim num relacionamento. Quando você só tá com a pessoa porque você precisa. E com Deus não é muito diferente. Se você só se relaciona com Deus por obrigação, isso é um problema. E isso é algo que acontece muito hoje em dia. Na verdade, sempre aconteceu. Depois que a questão da religião virou uma coisa institucionalizada, as pessoas começaram, muitas delas, não estou dizendo todos, não estou dizendo que é algum de vocês aqui, mas muita gente começou a se relacionar com Deus por obrigação. Não, eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que ir. Porque minha avó vai, meu pai vai, sei lá. Em algum momento da vida, por exemplo, quando você é criança, e você ainda não entende bem todas as coisas, realmente você vai porque a família vai, é a tradição e tudo mais, até aí não tem problema. Mas chega um momento que você precisa decidir. E muita gente hoje, até hoje, depois de adulto, depois de muitos anos caminhando como cristão, se relaciona com Deus por obrigação.
Isso é muito ruim. Quando você só se relaciona por interesse pessoal, você só quer tirar da pessoa algo que ela tem para te oferecer. E é isso. É por isso que você se relaciona. É um relacionamento interesseiro. Eu imagino que nenhum de vocês ia gostar de estar num relacionamento como esse. Interesseiro. Onde a outra pessoa só quer sugar alguma coisa de você. E muita gente faz isso com Deus. Tô com um problema, vou para a igreja. Passou o problema, agora tá beleza, vou viver minha vida. Imagino que vocês já tenham visto esse filme por aí, né? Quando não há novas experiências, quando cai numa rotina. Um relacionamento que entrou numa rotina é muito perigoso também. Porque o interesse acaba reduzindo, vai esfriando, você não tem mais interesse naquele relacionamento, porque ele é sempre igual. Mas com Deus, gente, o relacionamento não é monótono. O que torna o relacionamento monótono com Deus somos nós. Porque Deus, como eu falei, ele é infinito. Ele é insondável. Deus é multi-tudo. Deus é muito criativo, inclusive, né? É só você olhar para a sua janela aí, você vai ver como Deus é criativo na natureza, em todas as coisas, em todas as pessoas e tudo mais. Então, o problema da rotina num relacionamento é muito sério. E nós, quando nós deixamos o nosso relacionamento com Deus cair numa rotina, é um sinal ruim também. Quando há indiferença. Se você tem indiferença em relação ao teu cônjuge, por exemplo, isso é um sinal muito ruim. Como assim indiferença? Por exemplo, minha esposa está triste hoje. E aí eu não ligo para isso, tanto faz. Aí ela está feliz hoje. Tanto faz. Ela está preocupada. Tanto faz. Isso é muito ruim num relacionamento, né? E é a mesma coisa com Deus. Quando você para de valorizar o que o outro valoriza, isso é sinal de indiferença. Quando a gente prefere outras coisas, quando a gente fica dando desculpa para não se relacionar. Eu fico imaginando, né? Não sei, imagino que alguém aqui tenha namorado ou namorada ou qualquer coisa do tipo. Vamos imaginar um exemplo, tá? Se eu começo a dar desculpa para minha namorada para nunca ir vê-la, é um sinal ruim. É um sinal de que eu já não estou valorizando mais ela. E eu prefiro outra coisa do que ficar com ela. Eu prefiro outra coisa do que o relacionamento com ela. E isso vale para cônjuges também, para marido, mulher. Se você não valoriza o tempo com aquela pessoa e você fica dando desculpas para não se relacionar com ela, isso é um mau sinal. Quando não passa mais tempo junto, como eu falei agora, né? Quando você não valoriza o que o outro valoriza. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de lasanha. E a minha esposa sabe que eu gosto de lasanha, mas ela nunca faz uma lasanha para mim, por exemplo, tá? Isso é um sinal ruim, porque quando você ama outra pessoa, você vai querer agradá-la. Talvez você não faça isso sempre, não dá pra fazer lasanha todo dia, né? Mas, de vez em quando, né? Acho que uma pessoa que tem esse apego, né, ou apreço pelo outro, vai fazer o que o outro gosta. Isso é um bom sinal para um relacionamento. E quando isso não acontece, aí realmente é um sinal ruim. O último sinal ruim aqui é quando esse relacionamento está vulnerável a flertes externos. Isso é muito perigoso. Quando você está, por exemplo, você é casado e você recebe uma cantada e você meio que gosta, isso é um sinal ruim. Isso é um sinal muito ruim, é uma luz bem vermelha assim que acende, né? Porque se você está vulnerável a esses flertes externos, a chance é que você eventualmente aceite um deles. E aí você vai acabar num cenário de mentira, de hipocrisia e eventualmente de traição. E agora é para a gente fazer a reflexão novamente. O quanto dessas coisas aqui, que estão na tela, existem no seu relacionamento com Deus. São coisas para a gente pensar. Eu vou pôr um vídeo aqui agora. Assistam esse vídeo aqui e depois vocês me digam o que vocês acharam. Emma, these past 7 months have been incredible. And, I mean, honestly, when I saw you 7 months ago, I knew from that moment that I wanted to spend the rest of my life with you. You're kind, beautiful, smart. I can't picture a more perfect woman. So, Emma Lily Thompson, will you marry me? Yes. Yes. I have to see other guys on the side, but yes. Wait, what? What are the guys? What are you talking about? I'm the perfect woman, just like you said. I'm gonna have gourmet meals for us every single night. Our house is gonna be perfect. Oh, it's gonna be amazing, babe. And I mean, you don't really expect me to be a one-man kind of woman anyway. No, that's actually like a big part of marriage. Like you and me together.
Yeah, but I can't give up every guy. I mean, that's asking a little much, don't you think? A little. I just asked you to marry me. If we're married, you can't see no one else. That's Babe, just not- wait. you- okay, Okay, shh. It's okay. Listen to me. Listen to me. Look at me. I'm sorry. I shouldn't have said that. You're right. I was wrong. Thank I you. totally understand where you're coming from. This is our moment. And we're going to be so happy together. Every single day. Except once a week. Well, once a week. Okay. What? Just a no. fling, once a Did you- week. Did you not listen to anything Every I other just year? said? No. On a What? leap year? No. Okay. Emma, I can't. I can't. Once a week on a leap year and you're going to freak out? Emma, we're done. What? Babe, you were just asking me to marry you. Are you kidding me? Seriously? Really? Pergunta: você gostaria de estar num relacionamento como esse? Onde você é feliz todos os dias, exceto uma vez por semana. Pois é, gente. Aí é a reflexão. É a reflexão, é para pensar agora, né? E com Deus? Às vezes, gente, e eu vou falar isso aqui sem querer ofender ninguém, às vezes o nosso relacionamento com Deus está inclusive invertido. A gente se relaciona com Deus uma vez por semana e os outros 6 dias é oba-oba, vale tudo. Não tá certo isso, né, gente? Para pensar. Aí tem esse texto aqui, ó. Apocalipse 2, do verso 2 ao verso 5. Isso é Jesus falando com a igreja de Éfeso. Ele mandou uma carta especial para a igreja de Éfeso, dizendo assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Primeiro Jesus está elogiando a igreja, né? Estou vendo o que vocês estão fazendo. Você tem perseverado e tem suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se, e pratique as obras que praticavam no início. Esse é o apelo de Deus. Eu não sei qual é a história de vocês, qual é a bagagem de vocês, mas talvez em algum momento da sua vida você já se sentiu apaixonado por Deus. Você teve aquele momento de, sabe, igual quando você se apaixona por alguém mesmo, que você não vê defeito na pessoa. Aquela paixão arrebatadora que você que está com a pessoa o tempo todo. Em algum momento talvez você já tenha tido isso. E aí você começou a trabalhar, você perseverou, você até sofreu por causa desse relacionamento, mas o amor acabou. Já não é mais aquilo. E o apelo de Deus é: volte. Lembra de como era antes. Arrependa-se, pare e volte, pratique o que você fazia no início. É o apelo de Deus para mim e para você, para todos nós. A gente às vezes entra num ciclo de querer fazer coisas para Deus e a gente se esquece do amor. E não podemos esquecer, porque o amor é a base desse relacionamento. O primeiro mandamento é: ame ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. É você amar a Deus com tudo que você tem. Com tudo. Com a sua personalidade, com as suas emoções, com seus desejos e com seu intelecto, que é o entendimento. Né? A gente não joga o cérebro fora quando a gente se converte e se torna cristão, tá? Não, a gente continua racional, a gente continua lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia racionalmente, intelectualmente também. Tá? Isso não anula a fé, mas a fé não anula a razão. Eu quero deixar isso claro já desde já. Tá? Que o meu apelo aqui para vocês não é emocional. Pode estar até, de alguma forma, tocando na emoção de alguém, mas o meu apelo para vocês é para que vocês pensem. Então, amar a Deus com entendimento também. Tá? Amar a Deus, ele é um benefício para nós. Ele não é só o mandamento de Deus. Por que Deus manda a gente amar Ele? É um mandamento estranho, se você for pensar bem, né? Deus, Ele me manda amá-lo.
É estranho, porque o amor deve ser algo voluntário, não é? E realmente, Deus ele quer um amor, mas ele quer um amor voluntário. Por que Deus então manda que a gente ame ele? Porque Deus sabe que isso é a melhor coisa que nós podemos fazer por nós mesmos. Deus não é carente do nosso amor. Deus não precisa do nosso amor. Deus é infinito. Ele não tem carência de nada. Agora Deus sabe que nós precisamos dele. E se nós amarmos a Deus verdadeiramente, nós estaremos seguros, protegidos. Aí a pergunta, né, que fica aqui, né? O que uma pessoa apaixonada faz? Eu dei alguns exemplos aqui, né? A pessoa apaixonada não vê defeito no outro, né? Mas faz muito mais coisa do que isso. Eu vou contar uma história pessoal aqui. Eu, quando namorava a minha esposa, que foi a minha primeira namorada, virou minha esposa. Eu fazia umas besteiras, umas loucuras às vezes, sabe? Eu sempre conto essa história porque ela é muito marcante pra mim. Assim, que quando eu paro pra pensar, eu falo, cara, que doideira que eu fazia. Eu morava em outra cidade, e então era muito longe. Eu não podia ver ela sempre. Mas o dia que eu podia ir ver ela, eu ia, assim, não importa se eu estava cansado, se eu estava com fome, não importa, eu ia. E eu passava o máximo de tempo que eu podia com ela. E eu, inclusive, eu saía da casa dela muito tarde, às vezes, assim no horário limite que eu tinha para pegar o último ônibus para eu voltar para minha cidade. E se eu perdesse aquele ônibus, eu ficava na rua. E eu muitas vezes, não foi poucas vezes, eu saía assim no limite do tempo para chegar no ponto de ônibus, correndo na rua igual um doido, porque eu sabia que se eu perdesse aquele ônibus, eu tava na rua a noite toda. E eu saía correndo na rua, chegava no ponto de ônibus, às vezes eu chegava um pouquinho antes, e às vezes eu tava tão cansado, gente, tão cansado, que eu sentava na calçada, isso tarde já, 10 horas da noite, sentava na calçada, não tinha ninguém na rua, sentava na calçada e eu dormia sentado, para vocês terem ideia do cansaço. E quantas vezes, assim, não foi uma ou duas, foi muitas vezes, gente, muitas vezes. Sei lá, 20 segundos antes do ônibus chegar, eu acordava. É como se Deus estivesse mandando um anjo lá, cutuca aquele menino lá, que senão ele vai perder o ônibus. Assim, não foi uma ou duas vezes, foi inúmeras vezes isso. Eu tava tão seguro de que isso ia acontecer, gente, que eu nem me preocupava mais. Eu sentava, abaixava assim no joelho e dormia. Eu sabia que eu ia acordar. E eu nunca perdi o ônibus. Mas que loucura, dormindo no meio da rua. Pessoa podia vir alguém fazer mal a mim ali. Eu podia perder o ônibus e ficar a noite toda ali na rua depois. No outro dia tinha que trabalhar, estudar, tudo igual. É o tipo de loucura que você faz quando você ama a pessoa de verdade. Era assim que era, mas era loucura de amor. O que a gente faz quando a gente ama? A gente faz cada loucura. E talvez o que falte para nós no nosso relacionamento com Deus é um pouco disso, sabe? Não é ser inconsequente, mas é demonstrar para Deus esse tipo de disposição. Mais um texto aqui, a gente está indo para o final já, tá? A história de Marta e Maria é muito conhecida também. Lucas 10 diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu vou contextualizar rapidinho aqui, só para a gente não falar mal da Marta aqui. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando sobre esse texto e acabam dizendo que Marta estava errada ali. Marta não estava errada. Porque se Jesus viesse pessoalmente na sua casa hoje, eu tenho certeza que você ia tentar fazer a melhor comida possível para ele. Você ia arrumar a casa, deixar tudo limpinho, com certeza. E Marta estava preocupada em servir bem a Jesus. Só que o que Marta não entendeu, e foi a correção de Jesus, Jesus não repreendeu ela por querer servi-lo bem. Só que ela veio querer tirar a irmã dela, que era Maria, do momento que ela estava com Jesus. Esse foi o momento que Jesus repreendeu Marta. Não foi porque ela estava servindo. Foi porque ela quis tirar a irmã dela do momento de comunhão com Deus para servir. E muitas vezes a gente está preocupado em fazer muita coisa para Deus, como eu falei antes, tá? Às vezes a gente entra naquela loucura do dia a dia, às vezes na igreja mesmo, de querer fazer muita coisa, e a gente esquece que, na verdade, no nosso relacionamento com Deus, o que importa é uma só coisa, só uma. É estar aos pés de Jesus. É ouvir o que Jesus tem a dizer. É se relacionar com Ele. E a gente, às vezes, por fazer muita coisa para Deus, a gente perde o momento de estar diante de Deus e de se relacionar verdadeiramente com Ele. Servir a Deus
e tentar oferecer o melhor que a gente tem dentro da igreja, ou seja onde for, não está errado. Contanto que isso não nos tire o momento de estar aos pés de Jesus. E essa é a grande lição que a gente aprende nessa história aqui. Porque no fim das contas, é tudo sobre ele, sobre Jesus. É sobre amá-lo, é obedecê-lo, ouvi-lo, valorizá-lo, entendê-lo. Deus tomou a iniciativa do relacionamento. Ele começou a história. E agora depende de nós responder ao que ele fez por nós. Nós precisamos dar uma resposta ao ato de Jesus na cruz por nós. E essa resposta é isso que está na tela aqui. Amar, obedecer, ouvir, valorizar, entender e anunciá-lo. Porque outras pessoas também podem se beneficiar desse relacionamento. E nós temos essa missão de levar essa mensagem adiante. E aí nós temos opções agora. Você pode escolher em que nível se relacionar com Deus. Tem 3 níveis aqui. Tem o nível da multidão. A multidão é aquela galera, a muvuca. Tá todo mundo vendo ali alguma coisa, vamos lá ver o que é. Quando Jesus estava aqui na Terra, sempre tinha uma multidão seguindo ele. Por quê? Porque queria ver o que Jesus ia fazer. Queria ver os milagres, queria ver o sobrenatural, aquela coisa toda. E muita gente está assim. Muita gente quer só ver. Eu quero ver o que Deus faz. Mas eu não quero me relacionar com ele. Eu quero ficar de longe observando. Ok, é um nível de relacionamento. Tem os seguidores. Os seguidores são aqueles que vão com Jesus aonde ele for. Está sempre seguindo. Tem um movimento aqui, eu vou. Tem um negócio novo ali, eu vou. Estou sempre vendo o que está acontecendo. Só que é um relacionamento superficial. Ele vai nesse relacionamento de seguir Jesus até o ponto onde é necessário que ele se comprometa mais. E Jesus, quando ele falou sobre ser discípulo, ele disse assim, ó, quem quiser ser meu discípulo, precisa fazer 3 coisas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. São os 3 critérios para você ser um discípulo de Jesus. Você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz e seguir. Parece que o preço é alto, e é. Não vou dizer para vocês que não é, porque é. Negar a si mesmo é você abrir mão das coisas que hoje talvez te façam bem, mas que você, de alguma forma, está chateando ou está entristecendo o Espírito Santo. Isso é negar a si mesmo. Tomar a sua cruz todos os dias. Jesus, quando ele fala sobre isso, ele fala, é todos os dias isso. Não é só de vez em quando, não é uma vez por semana. É todos os dias. Tomar a sua cruz não quer dizer que você vai carregar um peso ou qualquer coisa do tipo. Não, Jesus disse assim, vocês têm que trocar de fardo comigo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo de Jesus, o peso, é leve. Porque quem carrega o peso é ele, não somos nós. Agora, carregar a cruz, o que Jesus estava dizendo? A cruz, naquela época do Império Romano, quem carregava uma cruz na rua, como Jesus carregou, era um condenado à morte. Ele estava publicamente mostrando para todas as pessoas, eu estou condenado à morte. E o que Jesus quer que nós façamos é, eu já morri para este mundo. Você tem que anunciar isso para as pessoas. As pessoas têm que olhar para você e falar, esse cara aí já morreu para esse mundo. Ele não vive mais nesse mundo aqui. Óbvio que a gente não está falando de uma morte física, né, gente? A gente está falando de valores, de princípios, de atitudes em relação a esse mundo. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você vai parecer uma pessoa morta. Porque você não vai compactuar com as coisas que esse mundo ensina, que prega e que nos influencia. Então é isso, carregar a cruz todos os dias. E seguir Jesus. É o 3º passo do discipulado. E esse é o 3º nível de relacionamento, são os discípulos. E é isso que nós, na mentoria cristã, nós nos propomos a fazer. Nós nos propomos a sermos discípulos que fazem outros discípulos. E é o convite para você. Que nível de relacionamento você quer ter com Deus? Você quer ser uma pessoa na multidão? A mentoria não é para você. Quer ser só um seguidor? A mentoria não é para você. Você quer ser um discípulo? Aí, tamo junto. Que é isso que a gente quer. A gente quer formar outros discípulos. Outras pessoas que querem levar adiante essa mensagem. Tem um verso que eu gosto muito sobre isso, que diz assim, ó, lá em Tiago 4,8, vocês vão me ver citar esse verso várias vezes. Diz assim, ó, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus já fez a primeira parte, Ele deu o primeiro passo. Agora é a nossa vez de agora nos aproximarmos. E Deus, em contrapartida, vai se aproximar. Cada vez que você se aproxima, Deus se aproxima mais. É um processo. E a jornada da mentoria cristã é essa. É um processo de se aproximar mais e mais e mais de Deus. Para a gente finalizar aqui. Tem uma história bem conhecida na Bíblia também, sobre quando Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? E muita gente entende esse texto de forma incorreta, ou pelo menos
superficial. Eu vou dar um pouquinho de contexto aqui. Lá em Lucas 22, é quando Jesus estava fazendo a última ceia com os discípulos, e Jesus está conversando com eles e falando, olha, vai chegar a hora, eu vou ser preso, eu vou ser morto, crucificado, mas vocês não se preocupem, eu vou enviar o Espírito Santo e tudo mais. Nesse momento, Pedro fala assim para Jesus, Senhor, não, jamais, isso não vai acontecer, não vou deixar acontecer. E aí Jesus diz o seguinte para Pedro, ele falou para Pedro, tá? Só para ele. Ele disse assim, lá em Lucas 22, 31 a 34. Simão, que era Simão Pedro, né? Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Ou seja, Satanás chegou para Jesus e falou, Jesus, ó, tem uns discípulos aí, vamos peneirar isso aí, porque nem tudo fica nessa peneira. Tem coisa aí, ó, que vai espirrar. Mais ou menos isso que Satanás estava dizendo. E Jesus autorizou. Olha só o que ele diz. Mas eu orei por você, falando para Pedro, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Peraí, Pedro, o apóstolo? É, Pedro o apóstolo, aquele que andou em cima da água, aquele que viu Jesus multiplicar pão, que viu Jesus curar enfermo, ressuscitar morto, é esse mesmo, o mesmo Pedro. Jesus falou para ele, quando você se converter, então Pedro ainda não tinha se convertido até ali. E aí Pedro diz assim, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte se for necessário. E aí Jesus diz para Pedro, Pedro, não é bem assim não, antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E aí acabou aquela conversa. E aí o que aconteceu? Jesus foi preso. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro some da história por um tempo. Aí tem toda a história da crucificação, tem depois a ressurreição, e aí Jesus aparece para as mulheres lá em Marcos 16, que é esse texto que está aqui, Marcos 16, 7. E o anjo que estava ali diz assim, ó, mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Veja que Pedro volta para a história aqui agora, o anjo falando especificamente sobre Pedro. Fale com os discípulos, todos os discípulos, e com Pedro. Que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Por que tem essa menção específica para Pedro? Porque Pedro já não se considerava mais um discípulo de Jesus. Porque ele negou Jesus. E quando ele negou Jesus 3 vezes, na terceira vez que ele negou Jesus, o galo cantou, e naquele momento os olhares deles se cruzaram. Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Naquele momento Pedro lembrou que Jesus tinha dito que ele negaria 3 vezes, e aí Pedro chorou amargamente. E naquele momento, provavelmente Pedro já não se considerava mais um discípulo. E Jesus sabia que estava se passando no coração de Pedro. Por isso que o recado foi específico para Pedro de novo. Olha, fala para Pedro também. Não é só para os discípulos, é para os discípulos e para Pedro. E aí Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos várias vezes. E aí tem esse episódio que está aqui na tela, que é o texto de João 21, de 15 a 19. É o nosso último texto aqui. O que aconteceu? Os discípulos estavam ali, Jesus já tinha morrido, e eles estavam ali. Jesus ele aparecia de vez em quando para os discípulos, mas os discípulos estavam meio que sem nada para fazer, digamos assim. E aí Pedro falou assim, quer saber? Vou pescar. Aí os outros discípulos falaram, tá, nós vamos também. E eles foram pescar. E eles não pescaram nada a noite toda. Jesus manda eles jogarem a rede de novo, e eles ficaram a noite toda pescando e não pescaram nada. Aí Jesus fala assim, joga a rede aí de novo. Os discípulos, por entenderem que era Jesus, foram lá e obedeceram. E aí eles pescaram um montão de peixes de novo. Tá? E aqui o interessante é o seguinte, essa história dessa pesca, ela já tinha acontecido uma vez. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Quando Pedro foi chamado por Jesus para ser discípulo, na primeira vez, bem antes. Como que Jesus chamou Pedro? Jesus chamou Pedro para segui-lo no mesmo contexto. Pedro tinha ficado a noite toda pescando, não pescou nada. Jesus chegou para ele e falou assim, joga a rede aí. E ele fala, Senhor, nós pescamos a noite toda, nós somos profissionais, eu sei o que eu estou fazendo. Mas Jesus insistiu e aí Pedro, tá bom, vou jogar a rede. Jogou a rede e pescou um monte de peixe. Foi esse o chamado de Pedro. E aí agora acontece a mesma história de novo. Jesus repete a mesma história. Para quem que Jesus estava repetindo essa história? Era provavelmente para Pedro. Jesus queria restaurar Pedro. Ele queria trazer Pedro de volta. Então Jesus foi lá, diz para eles jogarem a rede. Eles jogam a rede, vem um montão de peixe. Pedro naquele momento entende, é Jesus. Pedro sai do barco, pula, ele nem espera chegar na praia, sai nadando e vai conversar com Jesus. E aí esse texto que está aqui. Ó. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? E aqui tem um detalhe, e esse aqui é a chave desse texto. A palavra usada para amor, ou no verbo, né, amar, é a palavra ágape,
que talvez você já tenha ouvido falar sobre ela. A palavra ágape, no grego, é uma palavra grega, né? Ela é o amor sacrificial, é aquele amor que você faz qualquer coisa pela pessoa. É o amor de Deus. Lá em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. É um dos textos mais famosos da Bíblia. Quando fala Deus amou o mundo, é Deus ágape o mundo. Deus amou tanto que ele entregou. Esse é o amor ágape. Então Jesus, quando pergunta para Pedro, a primeira pergunta é: Pedro, você me ama ágape? Você me ama realmente? Você realmente me ama a ponto de dar a sua vida por mim? E Jesus acrescenta: você me ama mais do que estes? Porque Pedro se achava, né? Ele achava que ele era melhor do que os outros. E aí Pedro respondeu: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que Pedro, quando respondeu, ele não respondeu ágape, ele respondeu filéu. É outra palavra grega para amor. Só que aí não é o amor sacrificial, é o amor de amigo, o amor fraternal, o amor de irmão. Em algumas versões da Bíblia está escrito assim: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você. Aí é aquela história do namorado com a namorada, né? Meu amor, eu te amo. Aí a outra parte diz: ah, eu também gosto de você. Não é aquilo que você espera ouvir, não é? E foi o que aconteceu. Aí Jesus disse para ele: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama ágape? Aí Pedro respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo, filéu. Você sabe que eu gosto de você, eu te considero muito. E aí Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama, filéu? Aí Jesus desceu o nível. E aí Pedro ficou magoado. As pessoas acham que Pedro ficou magoado porque Jesus perguntou 3 vezes. Não foi porque ele perguntou 3 vezes. Foi porque na terceira vez, Jesus... É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, eu já entendi que você não me ama. E aí Pedro pôde reconhecer realmente: eu realmente não amo. E a resposta de Pedro: Pedro ficou magoado por Jesus ele ter perguntado pela terceira vez: você me ama, filéu? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo, filéu. Não é mais do que isso. É só até aqui que eu vou. E Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. E aí Jesus agora trata especificamente com Pedro. Depois que Pedro reconheceu o nível de amor que ele tinha, que ele realmente entendeu que ele não amava Deus tanto assim como ele achava que amava, é que Jesus vai tratar com ele. Agora que você entendeu, aí Jesus disse: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Quem escreveu isso foi João. João viveu mais do que Pedro. Então provavelmente João soube a forma como Pedro morreu. Pedro também morreu crucificado, tá? Só para vocês saberem. E aí no final Jesus disse: então siga-me. Foi a ordem final de Jesus. Assim como na primeira vez Jesus falou para Pedro: siga-me, depois da primeira pesca, agora Jesus chama Pedro de novo e diz: siga-me. E dessa vez Pedro seguiu Jesus de verdade. E aí depois a história continua no livro de Atos, e aí você vê Pedro sendo usado grandemente por Deus para pregar o evangelho, muitas pessoas são convertidas e aí a história da igreja começa. O que a gente aprende nessa história aqui? A gente às vezes precisa reconhecer o nível de amor que a gente tem por Deus, que não é todo o que a gente acha que é. E Deus quer nos restaurar. Deus quer esse relacionamento, mesmo que seja no nível mais baixo, porque Jesus não negou Pedro aqui. Jesus não abandonou Pedro por ele não amar o ágape. Mas Jesus queria que Pedro fosse sincero e a gente às vezes precisa ser sincero. E muitas vezes a gente não é. E essa sinceridade vai trazer para nós a integridade do relacionamento, a confiança do relacionamento. E a gente pode progredir nisso. Não quer dizer que você por hoje não ter todo esse amor por Deus, que você não pode desenvolver. Você pode. O que você precisa fazer? Você precisa querer. Você precisa se aproximar. Você precisa dialogar. Você precisa apreciar. Todas aquelas coisas que a gente já falou. E é possível. E é isso, gente. E agora? Sempre no final da reunião a gente tem um e agora. Normalmente a gente tem uma tarefa para vocês, tá? Hoje, como é a primeira reunião, não tem nenhuma tarefa, a não ser pensar, refletir. Qual é o seu real nível de relacionamento com Deus? É para você pensar. Não é para você se sentir mal. É para você pensar. E depois que você entender qual que é esse nível, você precisa decidir em que nível de relacionamento você quer estar.
Você quer ser um discípulo? Se você quer ser um discípulo, eu tenho um convite para você daqui a pouco. Logo mais, daqui a um minutinho. Se não, tudo bem, você escolheu. E Deus vai respeitar a sua escolha. Reflita sobre o preço de um relacionamento verdadeiro. Se você hoje tem um relacionamento com alguém, seja ele conjugal ou não, pode ser uma amizade, alguma coisa assim, reflita sobre o preço que existe para você manter esse relacionamento. Porque todo relacionamento tem um preço. É um preço de tempo, é um preço de dedicação, de esforço, de emoção. Tem um preço. Todo relacionamento tem. E reflita sobre o preço que esse relacionamento com Deus vai ter. Porque você precisa saber que não é de graça. É pela graça, mas tem o seu custo. Nós precisamos negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Jesus. E aí aqui tem uma orientação para você conversar com o seu mentor. Você ainda não sabe quem é ele, mas você vai ter a oportunidade de conversar com ele. E a última coisa é prepare-se para a caminhada. Nós teremos 12 semanas de mentoria. Essa semana não conta, é a partir da semana que vem que de fato começa, tá bom? Onde você vai ter reuniões de mentoria. Hoje foi só a exposição aqui, mas é uma caminhada muito boa, muito gostosa. É dura, é desafiadora, é como uma trilha mesmo. Tem pedra, tem buraco, tem espinho, mas a gente vai junto, a gente se dá as mãos e a gente chega no final. Todos os mentores que estão aqui passaram por esse caminho um dia e seguem agora como mentores, então eu tenho certeza que é bom. Eu estou aqui já há 1 ano e meio, então já passei por esse caminho várias vezes e é uma delícia. Apesar das dificuldades, dos confrontos, das reflexões difíceis, é muito bom, porque você sai lá no final da mentoria totalmente diferente. Totalmente diferente. É isso, gente. Eu estou encerrando agora por causa do horário. Eu falei que a gente vai abrir as inscrições agora, e de fato a gente vai. Para quem quer saber como fazer as inscrições, fica mais um minutinho. É mais um minutinho só para eu explicar como funciona. Se você quer uma vaga na próxima turma, fique para você entender. Quem não quer, quem viu que não é isso mesmo que eu não quero esse tipo de reflexão, eu não quero ser cutucado, tudo bem, não tem problema, foi um prazer estar aqui com você. Eu espero que Deus tenha te abençoado nesse momento que a gente esteve junto. Desejo tudo de bom para você. Mas os que querem ficar, eu vou dar um minutinho para quem quiser sair, e aí eu já continuo, tá? Que bom, já tem gente dizendo que quer, olha que beleza. Mas os que quiserem sair, fiquem à vontade, gente, não é uma pressão. O que eu preciso que vocês entendam é que a gente tem poucas vagas, e as vagas que a gente tem, elas são muito preciosas. Então se você realmente quer, você fica. Se você tem dúvida se você vai conseguir caminhar, pensa melhor, tá? Vamos lá então, gente. Eu vou então para frente com as inscrições agora. Como é que funciona a mentoria? Tá? Como eu falei no início, a gente tem a parte do ensino bíblico, que é isso que a gente fez hoje, todo sábado às 7 da manhã. Por que é às 7 da manhã? É muito difícil esse horário. Realmente é um horário difícil no início. Mas depois de um tempo vocês vão ver que não é tão difícil assim. Eu não sei pra vocês, mas 1h30 pra mim passa bem rápido, tá? Passa bem rápido. A gente já passou 1h30 juntos aqui. Eu espero que não tenha demorado, não tenha sido sofrido pra vocês passar essa 1h30 aqui. Mas passa muito rápido e depois de um tempo a gente acostuma e não é mais uma dificuldade acordar cedo. E por que a gente faz cedo? Porque é um horário onde a gente ainda não tem distração, gente. Se a gente fizesse isso aqui 10 da manhã, tem gente que tem filho, tem gente que trabalha, tem gente que tem que fazer almoço, enfim. Tem uma série de outras dificuldades. Por que não faz à noite? Porque à noite tem culto nas igrejas e a gente não quer atrapalhar. Tá? Então 7 da manhã é o horário. É esse que tem, tá bom? Não vai ser outro horário, vai ser sempre esse. Como é que funciona então? Essa reunião aos sábados, todos os sábados, às 7 da manhã, e uma reunião durante a semana, que você vai ter reunião com os mentores. É um grupo de pessoas com um grupo de mentores. Então você vai ter uma oportunidade de conversar sobre o tema. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma reunião de mentoria agora, a gente falaria sobre relacionamento com Deus nessa reunião durante a semana. E aí é um debate, uma discussão, o mentor fala, vocês compartilham, não entendi, eu não acho que é assim, eu preciso de ajuda. Vocês vão conversar. É um momento onde vocês vão estar caminhando juntos durante 12 semanas. Esse grupo vai junto até o fim, tá? É um grupo de 6 pessoas só, são poucas pessoas, então é um grupo que vai se unir no decorrer do tempo. No início talvez seja um pouco estranho você conversar com pessoas desconhecidas, mas depois de um tempo você vai se familiarizar com as pessoas e você consegue progredir aí no trabalho junto com elas, tá? Então vocês vão caminhar juntos, é como um grupo caminhando. Lembra da foto lá da trilha? É um grupo caminhando e vocês vão juntos até o fim. E isso é durante a semana, em algum dos dias da semana. Pode ser segunda, terça, quarta, ou quinta ou sexta, tá? A agenda a gente vai abrir depois das inscrições. As reuniões a gente tem 2 horários. A gente tem na parte da manhã,
ou à noite. De manhã é às 7 da manhã também. Tá? Então tem reunião segunda, terça, quarta, quinta e sexta às 7 da manhã. E tem reuniões à noite, às 7 da noite. Pode ter exceções para esses horários, sim. A gente pode ajustar conforme necessidade, tá bom? Mas o padrão é 7 da manhã e 7 da noite. Então, resumindo, uma reunião ao sábado às 7, uma reunião durante a semana ou às 7 da manhã ou às 7 da noite. Não dá para trocar de horário depois, tá? Você vai escolher isso no ato da inscrição e depois não dá para trocar mais, por causa da agenda, tá bom? A gente vai fazer as agendas dos mentores baseados na agenda de vocês, na opção de vocês, tá bom? Quais são os pré-requisitos para participar? Só tem um único pré-requisito, é comprometimento. Você não vai pagar absolutamente nada durante os 3 meses, não se preocupe, não tem pegadinha aqui, tá? Ah, lá na frente vai vender alguma coisa. Não vamos vender nada, tá bom? Nós queremos realmente cumprir a grande comissão, levar as pessoas a um relacionamento com Deus, é isso que a gente quer. O único requisito é comprometimento. Você precisa querer realmente isso aqui, senão não vai funcionar. Senão você vai desistir no meio do caminho e não é isso que a gente quer. Eu não quero que você perca o seu tempo e nem o nosso, tá bom? É o único requisito. O que você pode esperar desse processo de mentoria? Apoio, transparência e sigilo. Tudo que a gente faz é gravado, gente, por medida de segurança, mas o sigilo é algo absoluto para nós. Vocês nunca devem ter visto absolutamente nada sobre nenhuma pessoa que participou da mentoria e vocês nunca vão ver. O que não esperar? Nós não fazemos aqui nenhum tipo de terapia em grupo, ou auxílio psicológico, ou qualquer coisa do tipo. Nós vamos nos ater sempre aos temas da mentoria. Não quer dizer que se você tem um problema pessoal, você não possa trazer para o mentor. Até pode, contanto que tenha pertinência com o processo de mentoria. E outra coisa que a gente não faz, a gente não está aqui para lutar contra o que as igrejas fazem. Nós não somos contra as igrejas. Nós não somos uma igreja também, tá? A mentoria cristã não é uma igreja, é um projeto bíblico cristão. Nós não somos uma igreja, não queremos atacar as igrejas, não queremos atrapalhar as igrejas, por isso que a gente não faz as reuniões no horário dos cultos das igrejas, que normalmente é 7, 8 horas da noite. Tudo bem? A gente quer aqui fortalecer o corpo de Cristo, só isso. A avaliação agora é essa daqui, antes de você se inscrever, aí eu já vou passar para a inscrição. Você vai ter tempo? Você vai conseguir caminhar conosco durante 12 semanas? Você está disposto a se comprometer seriamente? Você está disposto a compartilhar com os mentores durante a semana? Porque se você não falar nada, você não vai ter nenhum resultado. E aí não adianta, o processo de mentoria precisa ter trocas. Você está disposto a servir? Por que servir? Porque você vai, em muitos momentos, e quem se juntar a nós vai ver isso na prática, em muitos momentos a sua experiência vai ajudar outra pessoa. Então você precisa estar disposto a servir outras pessoas também. Se a resposta for sim para essas 4 perguntas, então aí sim, vamos para as inscrições, tá? Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui, vou compartilhar outra para mostrar para vocês. Quem já participou da mentoria pode participar de novo. Se tiver alguém aqui que já participou antes, pode participar de novo sem problema. Essa turma a gente tem mais vagas, então não tem problema. Se você acha que você vai receber algo novamente por participar, por favor, participe. Eu vou pôr aqui na tela para vocês a página. Eu vou mandar isso no chat também, tá? Não se preocupe. Mas eu só quero mostrar na prática como é a inscrição. Aqui é a página das inscrições. Eu vou mandar esse link, tá? Não se preocupem. Tem um vídeo explicando. Eu já expliquei aqui na reunião para vocês, então vocês não se preocupem em assistir o vídeo. Mas tem um vídeo explicando. Vocês vão clicar no botão inscreva-se. Vai vir para essa página. Nessa página tem 3 coisas importantes. Aqui embaixo você tem termos e condições e a política de privacidade. Por favor, dê uma olhadinha antes de fazer a inscrição, porque ao fazer a sua inscrição você está aceitando esses termos, tá? Não tem nada aqui comprometedor, não se preocupe, mas é importante você saber como é que a gente trabalha. Depois disso, você vai escolher qual é a turma que você quer. Eu quero na turma da manhã ou na turma da noite. Você não pode se inscrever nas duas. Se você se inscrever nas duas, o sistema vai excluir a sua inscrição. As duas, tá? Então escolha. Ou é de manhã ou é à noite. A gente tem mais vagas de noite do que de manhã, tá? Só para avisar aqui. Mas quem quiser pode escolher de manhã ou de noite. Vamos fingir que eu quero escolher de manhã. Escolher de manhã, vai abrir outra página. E nessa página aqui você vai se inscrever. É meio chatinho, tá, gente? Mas esse é o caminho mesmo, tá? Se inscrever de novo. E aqui você vai preencher seus dados, tá? Você vai preencher nome, sobrenome e e-mail 2 vezes, tá? É assim mesmo. É o sistema, é assim. Você tem que pôr o celular. Por quê? Porque é através do WhatsApp que a gente manda as mensagens, dos links, das reuniões e tudo mais, tá? Então, você precisa colocar um celular válido aqui. Se você não colocar, você não vai receber os links, tá bom?
E aí algumas perguntas aqui, tá? E aqui embaixo vai aparecer o botão para se inscrever. A hora que você clicar aqui, a sua inscrição está confirmada. Tá bom? Eu vou digitar no chat aqui para todo mundo agora. Oficialmente, as inscrições estão abertas, tá, gente? A hora que acabar, as inscrições acabou, tá? Não tem vagas ilimitadas, a gente tem uma turma, aproximadamente 100 vagas para essa próxima turma, tá bom? Então, quem estiver aqui já tem, a gente consegue garantir a vaga para todos que estão aqui. E a partir de segunda-feira começa o processo de inscrição amplo para todas as pessoas, tá? A hora que der 100 vagas, a gente encerra. E se até o dia 4 de junho, que é sexta-feira, também não tiver completado as 100 vagas, a gente vai com quantas pessoas tiverem. Tá bom, gente? Eu espero que tenha sido um momento proveitoso para vocês. Eu espero que vocês tenham sido abençoados aqui nesse momento. Eu espero ver vocês todos na mentoria. E eu fico à disposição de vocês, tá? A gente tem as redes sociais da mentoria para vocês poderem entrar em contato conosco, tá bom? Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana para todos. A gente se vê na mentoria. Um abraço. Tchau, tchau.